Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e nós vamos ler o verso de número 18, que diz assim: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Jesus recebe uma palavra do seu discípulo Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro o que eles estavam pensando a respeito dele. E Pedro faz uma declaração preciosa. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Querido, toda edificação, toda a construção requer que tenha um princípio, que tenha uma pedra fundamental. E o Senhor Jesus, Ele se revela, ou Ele traz uma revelação poderosa. E a revelação do Senhor Jesus nos traz um conhecimento. Conhecimento é uma chave poderosa para a sua vida. O conhecimento é uma chave poderosa para a sua vida. Na história da humanidade, o homem sempre carregou dentro de si um desejo de conquista, um desejo de ampliar o seu território, o seu domínio. Isso desde o princípio. Porque isso está no nosso DNA. Nós queremos dominar. O homem, desde os primórdios, quis conquistar terras, aumentar as suas fronteiras, melhorar. E a partir daí tiveram buscas estratégicas, começaram a usar as armas, os cavalos, enfim, para que os seus territórios fossem ampliados, para que se construísse alguma coisa. E eu quero falar algo a você. O seu território que precisa ser construído e edificado é a sua vida. Como é que você tem construído a sua vida? Como é que você tem edificado a sua vida? Por isso que desde o Éden, a palavra Éden significa um lugar. Desde o Éden, Deus colocou o homem e disse para ele assim, está em Gênesis 1, 26, cresça, domine. Dominar é ter conhecimento. Dominar é poder governar. E Deus ensinou isso ao homem. Domine. Dê nome às plantas, aos animais. Seja criativo. Acontece que o homem pecou e acabou sendo expulso do Éden. Quando uma pessoa não tem controle, não tem domínio, ela acaba sendo expulsa. Isso acontece dentro da empresa onde você trabalha. Quando você perde o controle e não tem controle sobre aquilo que você faz, você acaba sendo expulso do seu trabalho. O jogador de futebol, quando ele tem o seu Éden, que é o estádio onde ele está jogando. É o gramado onde ele está. Mas quando ele perde o controle e machuca o outro e perde a noção das coisas, o que acontece? Ele acaba sendo expulso. Ele é colocado para fora. Por isso que nós precisamos aprender algumas coisas. O seu Éden é o seu espaço.
É o lugar que Deus deu para que você administre, para que você zele, para que você guarde. Deixa eu falar uma coisa com você. Os seus pensamentos precisam ser dominados. As suas finanças precisam ser dominadas. Aquilo que você ganha precisa domínio, porque se você não domina, você perde. E alguém acaba ocupando o seu lugar. Ou alguém passa a tomar em suas mãos aquilo que estava com você. Eu quero que você entenda isso. Por isso que Jesus fala que nós precisamos de administrar, que nós precisamos guardar, que nós precisamos zelar, que nós precisamos conquistar. Quando Jesus fala a pedido dos seus discípulos, os discípulos dizem assim: Jesus, nos ensine a orar de forma adequada. E Jesus fala a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso ele diz assim: venha a nós o teu reino. Quando você estiver falando com Deus, diga assim: venha a nós o teu reino. O que é reino? Reino é território. Reino é domínio. Reino é alguém que tem a autoridade sobre um determinado lugar. E não pode ter dois reinos em um mesmo lugar. Em um lugar existe apenas um reino. E quando você não domina aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o inimigo entra e passa a dominar. Entenda isso, por favor. Mas à medida que você organiza a sua casa, aquilo que estava bagunçado começa a bater em retirada. À medida que você permite que a luz entre na sua vida, as trevas começam a bater em retirada. À medida que você recebe a palavra do Senhor e obedece a palavra do Senhor, aquilo que na verdade estava sendo um tropeço, começa a bater em retirada. Por isso a sua vida é um território muito precioso. E esse território precisa ser construído. Entenda isso. A palavra do Senhor nos instrui, nos ensina. Eu quero que você receba uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei se o seu coração está aberto para tal. Mas o Senhor nos ensina que esse é um tempo de mudança. Que esse é um tempo de transformação, que nós podemos mudar a nossa vida. Aquilo que nós fizemos no passado não tem como ser mudado, já é passado. Mas aquilo que vai ser construído no futuro pode ser definido a partir de agora. Depende das nossas decisões pessoais, depende do nosso empenho, depende do nosso desejo. Depende da nossa vontade, depende da nossa fé, de sabermos assim: olha, até o que passou, passou, mas o Senhor me dá uma nova oportunidade. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo no caderno de Jeremias, capítulo 1, verso de número 10, eu não sei se você pode receber essa palavra. Ele diz assim: vê, hoje te concedo a autoridade. Deus diz assim: hoje eu te concedo a autoridade a ti sobre as nações e reinos dessa terra, para arrancares, para despedaçar, para destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Sabe o que Deus está falando? Que você pode arrancar algumas coisas na sua vida. Você pode derrubar alguns altares que foi construído dentro de você. Você pode desfazer de algumas coisas que na verdade você tem carregado ao longo da sua existência.
Mas o Senhor diz assim: mas a partir de hoje eu te dou autoridade para você plantar, para você edificar, para você melhorar a sua vida. E como é que eu faço isso? Quando você serve ao Senhor, quando você é uma serva do Senhor, quando você é um servo do Senhor, ou seja, Deus não entra à força na nossa vida, mas Deus nos dá a liberdade de aceitá-lo como nosso Senhor, e quando nós aceitamos o Deus como nosso Senhor, Ele passa a nos ajudar, porque Ele faz parte da nossa vida. Então, se você serve verdadeiramente ao Senhor, Ele vai ajudar você a tomar as decisões corretas, a fazer a coisa certa, porque Ele sabe o fim que Ele deseja para nós. Nós não temos muitas vezes uma perspectiva, nós às vezes não temos um entendimento, mas o Senhor, através da sua palavra, Ele vai fazendo com que tijolos sejam colocados, cada um no seu lugar. O que significa isso? Significa que a sua vida está sendo construída. Jesus nos fala que a nossa casa, que a nossa vida, ela precisa ser construída sobre a rocha. Se for feita sobre a areia, certamente ela vai cair. Certamente num primeiro obstáculo ela vai cair. Mas a nossa casa precisa ser firmada sobre a rocha. Por isso que nós precisamos fazer algumas avaliações. Nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Nós precisamos nos questionar. Às vezes nós gostamos de questionar o outro, mas o Senhor quer que a gente esteja olhando para dentro de nós mesmos. Por isso eu quero te fazer algumas perguntas, para que você faça a si mesmo. A primeira delas: o que é que você mais valoriza na sua vida? Isso é muito importante. A palavra de Deus nos ensina que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Mas que tesouro você tem? Será que o seu tesouro é uma coisa que acaba repentinamente? Será que o seu tesouro é uma ilusão? Será que o seu tesouro é uma tradição? Será que você tem se apegado nas coisas que são efêmeras, que são passageiras? Ou será que o seu tesouro são as coisas eternas do Senhor? Aquilo que você valoriza se torna preciosa nas suas mãos. Mas se você não valoriza determinadas coisas que Deus te deu, que Deus deu a você para administrar, que Deus deu a você para cuidar, se você não valoriza, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você valorizou o seu 13º que você recebeu? Ou será que você disse assim: esse é um dinheiro a mais, eu posso gastar de qualquer jeito, eu posso comprar um monte de presentes? E aí, chega o mês de janeiro, e quando começa a aparecer aquelas contas para pagar, você vai dizer assim: comprei tantos presentes, alguns presentes já foram até para o lixo. Soltaram as rodinhas, eram de plásticos, foram caros, gastei meu dinheiro, e agora estou perecendo? Porque você não valorizou aquilo que estava nas suas mãos. Você não raciocinou em relação às coisas que viriam. Porque muitas vezes fazemos as coisas de forma emocional, e fazemos de qualquer jeito, e a emoção fez com que você gastasse tudo. Certamente vai passar dificuldades, mas você pode aprender e você pode mudar a sua vida.
O que é que você valoriza? Isso é importante. Será que você valoriza a família que Deus te deu? Será que você valoriza as pessoas que o Senhor colocou à sua frente? Será que você valoriza os ensinamentos que você recebe? Será que você valoriza o conhecimento? Porque conhecimento é uma chave poderosa. Será que você valoriza aquilo que Deus tem colocado às suas mãos? Ou será que você tem edificado a sua casa com outros tijolos? Eu não sei se estou sendo claro. O que é que você valoriza? A segunda coisa, quais são as convicções do seu coração? O que é que você carrega no seu coração e para você é uma convicção? Convicção, querido, é uma crença profunda. Convicção é uma certeza profunda em uma determinada coisa. Talvez você tenha algumas convicções que não estão baseadas na palavra de Deus. Talvez seja algumas superstições. Mas a convicção verdadeira naquilo que o Senhor nos ensina leva as pessoas a fazerem coisas de forma diferenciada. Caderno de Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo faz uma afirmação, ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em ti, Paulo diz assim: estou plenamente convicto, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em ti, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava falando ao povo de Filipos, ele estava falando com convicção da sua alma. Quando você vai fazer algo na sua vida, se você não tem muita convicção, você não coloca a sua alma. Você faz mais ou menos. Por isso essa pergunta é importante: quais são as suas convicções? Quando nós temos convicção naquilo que Deus nos ensina, podemos até passar momentos difíceis de angústia e de dor, mas nós temos convicção. O apóstolo Paulo estava convicto no Deus que ele servia. Por isso, ele não se deixou abater, porque estava em uma cadeia. Ele estava convicto. O apóstolo Paulo sofreu muitas e muitas chibatadas, mas ele não arredou o pé, ele estava convicto. Um dia chegaram para Paulo e falaram assim: Paulo, você vai ser morto. Ele disse assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sei que morrer para mim agora faz parte, é lucro. Se for para eu viver mais alguns dias, olha, vai ser ganho. Por que Paulo fazia essa afirmação? Por que Paulo entregou a sua vida? Por que Paulo se dedicou? Porque ele sabia o Deus em quem ele cria. É um problema quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem verdadeiramente ao Senhor a quem diz servir. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Será que eu conheço verdadeiramente esse Deus? Será que eu observo a palavra desse Senhor? Será que eu confio plenamente nesse Deus? Eu quero te dar uma sugestão: deseje o Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus, observe a sua palavra. A última coisa que eu quero dizer a você, que para que a sua vida seja uma construção sólida,
é necessário que haja da sua parte uma coisa chamada compromisso. Diga comigo, valor. Diga comigo, convicção. Diga comigo, compromisso. Se nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, nós veremos que Ele foi compromissado com uma causa o tempo todo. O compromisso refina a sua forma de pensar. O compromisso faz com que você seja mais focado. O compromisso faz com que você seja uma pessoa determinada. Mas o que é compromisso? Compromisso é uma aliança. Compromisso é um pacto. Compromisso é uma entrega. Compromisso é uma obrigação. Mas compromisso também é uma ação. Quem tem compromisso, age. Quem tem compromisso, faz alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa preciosa. Se você tem compromisso com Deus, todo e qualquer problema poderá ser resolvido. Vou repetir. Se você verdadeiramente tem compromisso com Deus, todo e qualquer problema poderá ser resolvido. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar a mão aí sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome, ó Deus, e queremos que essa palavra, Pai, que foi ministrada no teu altar, queremos, ó Pai, que essa palavra continue dentro de cada um de nós, porque a tua palavra ela não pode em hipótese alguma voltar vazia. Por isso toma essa vida em tuas mãos, esse homem, essa mulher, e que esse ensinamento seja precioso a essa vida que é também tão preciosa. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus.